Olá, pessoal! Aqui é o professor de Geografia Giomar, trazendo um material complementar para auxiliar vocês no desenvolvimento das atividades do PET. Estamos aqui com o PET volume 1 do sexto ano, com a semana 1, onde o tema é Hierarquia Urbana no Brasil. É um pouco, meio que uma revisão daquilo que vocês viram ao longo dos últimos anos. Então, dessa forma, não teremos grandes dificuldades para entender esse conteúdo. Em primeiro lugar, precisamos ter com clareza o entendimento do que é espaço urbano e espaço rural. Espaço urbano é o espaço da cidade, com toda a sua estrutura, com a presença de centros comerciais, escolas, postos de saúde, todo esse emaranhado de construções humanas. Já o espaço rural corresponde ao espaço do campo, com atividades agropecuárias, com a presença de criação de gado, então, de plantio, com pouca concentração de pessoas. Ao longo da história, o Brasil foi passando por um processo de crescimento urbano, como a gente pode notar nesse gráfico. A partir de 1940, nós vamos notar que o percentual, a quantidade de pessoas vivendo na cidade foi aumentando gradativamente, até que em 1970, o total de pessoas vivendo na cidade no Brasil ultrapassou o total de pessoas vivendo no campo. Daí o Brasil se tornou um país urbano. Mas por que isso aconteceu? Alguns fatores aqui no texto vão nos explicar, como, por exemplo, o desenvolvimento do processo de industrialização, quando as máquinas foram sendo desenvolvidas e levadas para o campo também, diminuindo a necessidade de mão de obra humana. Ao mesmo tempo, as cidades ofereciam possibilidade de emprego, então aquela esperança de uma vida melhor, de viver num lugar onde era oferecido serviços diferenciados, bem como mercadorias diferenciadas, levou as pessoas a migrarem, saírem do campo indo para a cidade. Esse processo de migração do campo para a cidade, de mudança do campo para a cidade, é denominado êxodo rural. Isso aconteceu intensamente no Brasil e a cidade que mais recebeu migrantes foi a cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, a cidade com o maior número de habitantes em nosso país. Então a gente pode entender esse processo como uma das principais causas do desenvolvimento urbano brasileiro. Dentro desse processo, então, de aumento do número de pessoas vivendo na cidade, nós vamos perceber o surgimento também de cidades pequenas, cidades médias. Esse conjunto, esse emaranhado, esse sistema integrado de grandes, pequenas e médias cidades é chamado de rede urbana. E dentro de uma rede urbana, cada cidade vai ter um papel diferenciado. Cada cidade vai influenciar uma outra cidade e ser influenciada por outra cidade. Dessa forma, nós temos o surgimento de metrópoles, que são aquelas grandes cidades que reúnem uma série de fatores favoráveis ao desenvolvimento da vida, mas também vão apresentar uma série de problemas. Vejam Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma boa infraestrutura de atendimento médico, universidades, shoppings, centros comerciais, mas, por outro lado, apresenta condições precárias de vida para uma boa parcela da população. A população que vive na periferia acaba sendo excluída de muita coisa que a sociedade poderia oferecer. Então, dessa forma, nós vamos ter uma diferente configuração de atendimento e de necessidades de acordo com o tamanho da cidade. As cidades menores, elas acabam influenciando os povoados, as vilas, o campo, então elas não têm um alto poder de influenciação sobre as cidades maiores. Dessa forma, configura-se então o sistema da rede urbana. Nós precisamos lembrar ainda que as metrópoles são as cidades que têm o maior poder de influência e podem influenciar, inclusive, cidades de outros países, economia de outros países. Então, as metrópoles, elas têm um alto poder de definição dos acontecimentos, ok? Então, pessoal, agora, dando continuidade, vamos falar um pouco a respeito das atividades. A primeira atividade nos traz aqui um gráfico. É muito importante a análise atenciosa do gráfico para conseguirmos fazer a leitura daquilo que a questão pede. Então, nós temos aqui a porcentagem da população que vivia em área urbana por região brasileira no ano de 2015. Temos a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul.
No entanto, vamos analisar primeiro a média de população urbana do nosso país naquele momento. Cerca de 85% da população brasileira vivia no espaço urbano. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, 85 estavam nas cidades. O Sudeste, a região mais urbanizada, possuía uma média de 93%. Então, os estados São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo tinham um percentual de 93%, o que quer dizer que a cada 100 pessoas, 93 viviam na cidade. E a região menos urbanizada é a região Nordeste, com 73% da sua população vivendo no espaço urbano. Isso quer dizer que 27% da população da região Nordeste estava no campo, no meio rural. A cada 100 pessoas, 27 ainda viviam no campo. Isso é muito importante para que a gente possa realizar a análise e responder as questões que se seguem. Então, vejam aqui, sobre a distribuição da população no território brasileiro, você deverá analisar o gráfico e responder as regiões com maior e menor percentual de população urbana. Anote o nome e a porcentagem de cada uma aqui. Por que a maior parte da população brasileira se concentra próxima à região litorânea do nosso país? Bom, vamos pensar no processo de descobrimento e ocupação do território brasileiro pelos portugueses. Nesse cenário, eles chegaram pelo litoral, começaram a desenvolver as primeiras atividades econômicas ali, e isso é um fator muito importante para responder a essa questão. Pensar como que esse desenvolvimento inicial contribuiu para a aglomeração urbana nas regiões litorâneas, bem como o desenvolvimento de atividades econômicas por ali. Basta analisar dessa forma para responder a letra B. E por fim, a letra C pergunta qual a região que apresenta o maior percentual de população vivendo em área rural do nosso país. No 2, nós vamos nos deparar com uma imagem muito marcante das grandes cidades do nosso país, que é uma área urbana dividida de acordo com as condições socioeconômicas. Nós temos uma área mais desenvolvida, com presença de prédios modernos, e outra com moradias ainda precárias. Isso é um reflexo da grande desigualdade social que o nosso país experimenta. Então, a pergunta é sobre a relação que existe entre a desigualdade social e o crescimento urbano do Brasil. Basta nós pensarmos que durante o processo de urbanização do Brasil, muitas pessoas que chegaram nas cidades não dispunham de uma condição econômica apropriada, não conseguiram bons empregos, foram para os subempregos, aqueles empregos informais, sem garantia dos direitos trabalhistas, com baixa remuneração. Então, o processo de urbanização ele não conseguiu oferecer para todas as pessoas condições ideais para desenvolver uma boa qualidade de vida. A partir disso, dá para formular a resposta na questão número 2. Já na questão número 3, você deverá pensar em âmbito local, de onde você vive, qual o nome da sua cidade e quais as cidades vizinhas. Lembrando que a nossa cidade é Ouro Preto. Cachoeira do Campo é um distrito. Quais as principais atividades econômicas realizadas aí na sua cidade de Ouro Preto? É mineração, é turismo, é indústria pesada, é só prestação de serviço? Anote aqui para nós quais são essas atividades. E com base nisso, você vai definir se a sua cidade é uma metrópole, um centro regional ou um centro local. Justifique a sua escolha aqui com base no desenvolvimento das atividades econômicas, na concentração de serviços, na concentração de atendimento das necessidades básicas aí da população a partir daquilo que o governo oferece. Na questão número 4, nós temos novamente um gráfico. Vejam a importância dos gráficos mais uma vez. É um gráfico de barras, onde nós vamos notar domicílios segundo as grandes regiões. Tipo de domicílio, se as pessoas estão morando em casa ou apartamento. Dessa forma, nós vamos notar que a região sudeste, que é onde nós estamos, tem uma porcentagem de 80,3% da população vivendo em casas, enquanto 19,5% vive em apartamento. Já na região norte, nós vamos ter 6,6% vivendo em apartamentos e 93,1% vivendo em casas. E assim sucessivamente as regiões. Analisem esse gráfico, analisem essas porcentagens e depois marquem aqui a alternativa que melhor explica esse gráfico. É muito importante notar que uma porcentagem da população não se encontra nem em casas nem em apartamentos. Isso é devido à falta de moradia,
as condições precárias que o nosso país oferece para as pessoas. Eu espero que tenha ajudado através desse vídeo na solução das atividades. Até breve, um forte abraço a todos e todas.